É isso aí, nação. Vamos para as notícias do Flamengo, então, analisando todo o mercado da bola do Flamengo. O Mengão está movimentando o mercado da bola, trazendo o Alan, Rossi, trazendo também o jogador Luiz Araújo, que já foi apresentado. E agora o Flamengo está de olho em Claudinho. O Mengão está disposto, nação, presta atenção, a aumentar a proposta pelo jogador. Muitas pessoas falaram, inclusive até nos comentários, nos vídeos, falaram o seguinte na época do Alan. Alan é impossível, não vai vir, para de falar sobre notícias referente às contratações, não vem. E veio. O Flamengo foi até o fim para trazer o Alan. Com o De La Cruz, foi outros 500. Por quê? Porque o Flamengo poderia negociar com o River Plate, mas o River Plate decidiu não negociar porque se classificou para as oitavas de final da Libertadores e estaria reforçando um adversário concorrente caso vendesse o jogador De La Cruz. Mas com o Claudinho é diferente. O Zenit, ele não está disputando o Champions League, porque tem uma punição lá por causa da situação do país de lá. E o Claudinho quer jogar no Flamengo. E ele vai mover os pauzinhos dele lá para poder tentar sair do Zenit. Vamos ver o que vai acontecer. A expectativa é boa. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Tem também os comentaristas aí do programa Jogo Aberto, aí também da ESPN Brasil. Faz o seguinte, vamos explodir o dedo no like. 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Bora pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN, link na descrição. Bora para mais um vídeo. Bem, Mari, bom dia para você, bom dia aí pro Marra, Mari Pereira também, todos os amigos nesse Sport Center. É o que a gente sempre fala, né? A janela do meio do ano, a janela quente europeia, a janela quente do Flamengo também, né? Porque o Flamengo traz muitos jogadores e aos poucos vão saindo vários jogadores também, tem sempre essa possibilidade. O Marinho já foi, o Hugo também já foi para o Chaves de Portugal, enfim, com questão de direitos fixados ali em 1 milhão de euros, metade dos direitos fixados em 1 milhão de euros. Tem sempre olhares bem especiais sobre o elenco do Flamengo, que é um elenco muito forte e atrai clubes com alto poder de investimento. E foi o caso, por exemplo, do Pedro, né? O Pedro, há algum tempo, ele recebeu uma proposta assim, do Al Hilal. Agora o novo clube do Jorge Jesus. Jorge Jesus voltou para o Al Hilal, mas as conversas aconteciam, já há algum tempo antes do Jorge Jesus assumir o clube árabe. Então, informação dada até primeiro pelos companheiros do GE, e de fato houve essas conversas assim com o Al Hilal. O Pedro recebeu uma oferta de 6 vezes o seu salário aqui no Flamengo, né? Então ele recusou porque no momento acredita que vale mais a pena ficar por aqui, onde está muito bem adaptado, gosta muito do Flamengo e nesse momento ele está também servindo a seleção brasileira com alguma constância, foi para a Copa do Mundo e tudo mais. Projeto desportivo nesse momento vale muito a pena para ele. Mas nas conversas os árabes deixaram a possibilidade de voltar à carga novamente aí. Então, quem sabe, pode ser que mais uma investida balance um pouco mais o Pedro, mas no momento ele está inclinado a não aceitar e permanecer no Flamengo. Tem também, só prolongando um pouco, o Matheus França, sempre muito observado por clubes da Europa, especialmente da Inglaterra. O Flamengo pensando numa negociação pelo menos acima de 25 milhões de euros para esse jogador. Então, são jogadores muito visados do Flamengo também. Se tem muita gente que o Flamengo olha para fora, que é muita gente que o Flamengo pode sofrer investidas do exterior também. A gente viu na tela, né, Pedro, para abrir esse debate, o número de jogadores do setor ofensivo do Flamengo. Mas ranqueando ali, você olha para o Pedro, não é um jogador que você abre mão de forma fácil. E o próprio Pedro, acho que também ele entende que ele pode ter mercados, claro, cada um balanceando o que é interessante. Se a parte financeira for o que pese nesse momento, aí é uma escolha muito mais do bolso do que do profissional, no sentido de clubes, né? Mas para o Pedro, para o Flamengo, ele ainda está dentro daquela caixinha de prioridades, né, Marra? Sim, eu imagino que sim. E acho que muita coisa passa na cabeça do Pedro, porque o Pedro tem aspirações de seleção, vai ter um técnico novo em seleção. Eu estou cansado de saber que o mercado na Arábia é um mercado que está mexendo muito, está tirando diversos jogadores titulares de clubes, de Premier League, inclusive. Tá bom, Benzema no Real Madrid, né? Estou cansado de saber que essas coisas têm acontecido. Mas vejo o Pedro com uma possibilidade de um novo momento. Aí eu estou falando de seleção, tá? Sim. Um novo momento de seleção
de ser lá na frente da fila, sabe? Apesar do Richarlison ter falado, a 9 é minha, a Copa do Mundo mostrou, tal, assim, vai ser aberta uma nova possibilidade. Inclusive pela concorrência, né? Exato. E às vezes pelo estilo de jogo do treinador, né? Porque o Pedro e o Richarlison, por exemplo, são diferentes. Então, o Pedro tem uma possibilidade de encaixar numa lacuna da seleção. Isso, e de repente, de novo, eu acho que vai ter um holofote maior o campeonato na Arábia, mas estar no Flamengo, jogar no Flamengo, ganhar a Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro e tal, eu acho que vai mexer mais. Até por causa do Flamengo, né, gente? O técnico da seleção vai olhar o Flamengo e vai... não vai olhar um jogador que vai tentar se estabelecer em um mercado que não está estabelecido. Mas eu acho, concordando muito com você, que o Pedro é lista bem alta de não perder. Mas aí você olha para aquela lista que a gente mostrou do setor ofensivo do Flamengo, mas a gente muda um pouquinho pro ataque ali, Mari. Dá pro Pedro olhar para esse tanto de gente que tá chegando, quem já tá por lá, e falar assim, eu posso perder meu espaço aqui ou não? Pensando em estilo de jogo, em qualidade do Pedro. Então, ele tem passado por... Não, qualidade não. Tá? Qualidade acho que é indiscutível, realmente, assim. Acho que ele tem se provado e não precisa mais provar sobre a competência dele, qualidade dele e ser dono da posição mesmo, assim, né? No que ele entrega. Passa muito pelas questões do Sampaoli, que hora quer jogar de uma maneira, hora quer jogar de outra, e também essa questão do Gabriel, né? Não joga mais os dois juntos, então o Sampaoli hora prioriza um, hora prioriza outro. Eu acho que o que o Marra fala é importante, mas é tudo muito novo, né, com esse mercado da Arábia. Então a gente também vai acompanhar esse processo, porque a gente fala sobre competitividade internacional na hora de escolher os selecionados, né? De seleção brasileira, enfim, de todas as seleções. Como que esse jogador está desempenhando, qual o nível de competição, competitividade que ele está atuando. O Flamengo hoje, obviamente, o Pedro atua muito mais e tem, acho que, duelos que testam mais o jogador do que se ele for para lá. Mas se essa é a tendência de mercado, os treinadores também não vão poder ficar presos ali no núcleo que uma agora... avaliação exatamente, só, expandir né, um pouco mais, claro, exatamente. Assim, se o Benzema ainda tivesse oportunidade de seleção, um baita jogador que está lá, Cristiano Ronaldo, enfim, né? Kanté, uma série de lá. questões. Mas eu acho que o Pedro, além de ter o mercado para outros lugares, eu acho que o momento dele ainda pede muito Flamengo, sabe? Ô Pedro, Henrique Torre, nesse sentido, o Flamengo, ele estaria disposto a abrir mão, ou pelo que você, não sei de apuração, mas do que você vê das conversas, do estilo do Flamengo, é muito mais fácil ou mais difícil liberar um jogador do tamanho do Pedro? É difícil, mas não impossível, né, Mari? Depende muito da proposta. Foi uma proposta muito vantajosa financeiramente, embora ano passado o Palmeiras tenha feito um aceno muito bom financeiramente, era aquela questão do rival direto aqui, América do Sul, Brasil, as duas potências aqui do futebol brasileiro no momento, duelando. Então o Flamengo não quis abrir mão para o Palmeiras, até a multa para o mercado nacional, não sei exatamente, a gente estava buscando informações já há algum tempo sobre isso, mas para mercado exterior, mercado internacional, é de 60 milhões de euros. Já foi até externada, salvo engano, pelo presidente Rodolfo Landim em algum momento. Então, 60 milhões de euros para o exterior. Então, o Flamengo está confortável nesse sentido aí para ter um bom retorno financeiro também com o Pedro. Já teve um retorno esportivo muito grande com o Pedro, né? Mas teria que ser uma proposta considerada bem vantajosa financeiramente para o Flamengo abrir mão desse grande jogador que, por mais que agora não seja titular absoluto, o Sampaoli venha revezando bastante ali. O Sampaoli já o elogiou na última coletiva, que ele vem buscando ser mais móvel ali no ataque, se movimentar, pressionar mais. Então está tentando se encaixar também nesse modelo do Sampaoli. É muita qualidade que tem ali na frente, o Flamengo sabe, perderia bastante. Agora a gente está falando aí do Gabigol, ainda na dúvida, do Atlético Paranaense e tudo mais. Quem que você sabe que vai jogar na frente? O Pedro. Se não tem o Pedro, como é que fica? Então complica um pouco mais, né? A gente sempre fala que o Jorge Sampaoli é um treinador que ele tem um estilo de jogo e quando você contrata o Jorge Sampaoli, você sabe mais ou menos o que ele enxerga de futebol. Ele não é conhecido, né, Marra, por ser exatamente um treinador que se adapta ao que ele tem de peças. Claro que ele pode usar algum ajuste, mas ele tem uma visão de futebol, de estilo de jogo. Pensando que a gente está aqui no meio da temporada, né, no meio do ano, o Pedro, futebol do Sampaoli encaixou, do jeito que o Sampaoli gosta. Você imagina esse jogo encaixando com ou sem o Pedro? É mais provável que se o Sampaoli encaixe o estilo de jogo dele, que o Pedro esteja fora dessa relação? Ou é possível o estilo de jogo do Sampaoli com o Pedro encaixado nessa escalação? O Pedro, nosso Pedro,
Torre, acabou de falar que o elogio do Sampaoli foi a movimentação. Ele prefere jogadores de maior movimentação. Eu nem acho o Pedro, atacante do Flamengo, um jogador tão centroavantão da décadas passadas. Raiz. Eu acho que ele é um jogador que se movimenta mais, mas pensando em características que o Jorge Sampaoli quer, que gosta, tudo, ele prefere o jogador que vá trocando mais ainda de posição, né? É a famosa ocupação do espaço. Ele vai gerar espaço para alguém vir de trás. E se a gente olha assim, o Gabigol casa mais. Deu match com o Gabigol. Porque o Gabigol vai para um lado, vai para o outro, porque o Gabigol volta para armar a jogada, ele volta para jogar de 10. É uma característica do Gabigol, de sempre, da época do Santos, ele sempre fez isso. O 9 no Santos era o Ricardo Oliveira. Né? Mas eu acho que essa dica dada pelo Sampaoli, mostrando o Pedro está começando a captar a solução para o problema, eu acho que isso é bom para o Pedro. Isso é bom para ele, para a carreira dele, para a seleção brasileira, para onde ele vai, porque ele vai deixar de ser visto mais como um jogador de referência. Acho que é bom para ele. Não é mais um jogador de posição, né? E assim, o Flamengo de hoje, ele já não é mais aquele Flamengo que ele cria buscando um único jogador, né? Porque ele passou por esse momento até de baixa criação, de criatividade. Com os jogadores na individualidade ali não desempenhando tanto quanto desempenharam ano passado, por exemplo, servindo muito o Pedro, né? O Pedro marcou demais o ano passado, tinha essa qualidade ofensiva do Flamengo, buscando a referência lá no ataque. Além de não ser o estilo de Sampaoli, também o Flamengo passa por esse processo dos jogadores recuperarem esse poder ofensivo. Ô Pedro Henrique Torre, você disse, eu tenho que falar o nome completo igual mãe xingando, para não confundir uma coisa com a outra. Ainda bem que o outro Pedro não está com a gente. Senão ia ser mais puxado. Pedro Henrique Torre, você falou sobre Matheus França também, né? Porque é uma característica do Flamengo, quando ele tem alguma necessidade, talvez, de movimentar o elenco, ele busca, às vezes, negociar os jovens promissores do que necessariamente algo mais consolidado, né? Isso, vários. A gente pensa desde zagueiros ali, garotos que saíram desde o gol para fazer essa movimentação. Numa escala assim de qual é o mais provável, é mais provável o Flamengo abrir mão de Matheus França, Matheus Gonçalves, Mateusão, do que necessariamente negociar o Pedro, é por aí? Claro, dependendo da proposta, né? Eu acho que depende muito do que o mercado oferecer, né, Mari? Porque o Flamengo está até um pouco, entre aspas, livre de qualquer obrigação de vender jogador, porque esse ano já bateu e superou bem a sua meta de venda de atletas, quando principalmente ele vendeu o João Gomes no início do ano. Aí já ultrapassou bastante a meta no seu orçamento de venda de atletas. Então agora ele fica mais à vontade para escolher mesmo a proposta, para desenvolver ali com o próprio jogador e seu staff o plano de carreira que ele quer. Você vai, enfim, vendê-lo agora no início do ano, numa janela. Que é a janela mais quente agora, né? É a janela quente mesmo para os clubes europeus, de início de temporada lá e tudo mais. Então, o Matheus França já teve sondagens, propostas no início do ano, o Flamengo recusou. Então seria mais fácil agora sair uma proposta maior por esse garoto, que ele é muito visado pelo exterior. Então o Flamengo fica mais à vontade, mas seria mais natural um jovem desse com grande potencial sair do que o Pedro. O Pedro foge um pouco da curva porque já tem 26 anos e aí o mercado desse, como desse aí do futebol árabe, que realmente está aí abocanhando o mundo inteiro. E aí poderia fazer uma proposta de fato muito elevada e muito atraente para o Flamengo nesse sentido. E pensando a longo prazo, Marra, é até difícil colocar nessa balança, né? Porque assim, pensando a longo prazo, claro que você olha sempre para o jovem com potencial, com uma margem muito maior de crescimento e desenvolvimento e te entregar por mais tempo. Mas ao mesmo tempo, pensando em um longo prazo ou um médio e longo prazo, o Pedro dá uma característica para um elenco, porque você não sabe o próximo treinador. A gente nunca sabe se daqui a 6 meses é o Sampaoli, se daqui 2 meses é o Sampaoli, se daqui 1 mês é o Sampaoli. Então, você ter um jogador com uma característica completamente diferente do que você tem no seu elenco, ele qualifica também, né? Demais. O Sampaoli não usa tanto o Pedro, tá? Mas ele é um ativo. Eu vou ter o Sampaoli por quanto tempo? Por quanto tempo eu terei o Pedro? Sim. É um ativo diferente, né? O Pedro é uma realidade, né? É um jogador de Copa do Mundo. É um jogador que, quando a Mari lembrou que a bola chegava pouco, chegava uma vez, ele fazia o gol. Né? É uma realidade. É o tipo de jogador que aí está a questão, né? Quando ele fala, ele diz não à primeira proposta e alega preferir a Europa, é um jogador muito novo, mas no limite. Sim, o que ele quer ir para a Europa? Para onde ele quer ir para a Europa? Se ele quer, não dá para esperar muito tempo mais.
para a Arábia, com todo respeito, assim, a gente não viu ainda isso concreto. Não teve um jogo. Um jogo do Cristiano Ronaldo, assim. Mas desse mercado quente que a gente está vendo, isso ainda é no papel. A gente não viu esses caras em campo. Essa construção de uma nova realidade com um holofote maior para um centro grande. A gente viu isso acontecer na China, a gente viu isso acontecer voltando no tempo no Japão, há muito tempo atrás. Dinheiro para isso existe. Daí para fazer na prática ser um novo centro do mundo, talvez realmente não tem o que falar. Se a gente pensa nesse início de talvez um novo centro, é um início ainda, né? É um início. Então a gente vai acompanhar uma próxima janela. Tem muito dinheiro para rodar. Investidas, Exatamente. Muito nome grande, né? O nome do Felipe Coutinho está muito forte agora, né? Sim. Tem o nome do Henderson. O Henderson é jogador de seleção, titular da seleção da Inglaterra, capitão do Liverpool. Ele possivelmente pode ir, não sei. Ô Pedro Henrique Torre, mais uma vez. Agora para falar sobre também a apresentação de mais um reforço, né? O Luiz Araújo foi apresentado ontem com a camisa do Flamengo. Eu ia falar sobre a palavra do Marcos Braz, mas eu acho que não precisa, né? Sobre o comentário dele na coletiva, eu acho que é tão absurdo que ele se tocou na hora, o tamanho da besteira que ele tinha falado, e foi um comentário homofóbico, dito que não foi homofobia, mas é um comentário homofóbico. Treveiro entre o Marcos Braz e o Gabigol, e tem Luiz Araújo sendo apresentado como reforço. Com o mês de julho vieram as caras novas. O atacante Luiz Araújo foi o primeiro jogador a ser anunciado pelo rubro-negro nesta janela. Portanto, o primeiro a se apresentar. Eu saí muito jovem no Brasil, ali eu pude aprender muito, poder disputar grande campeonato europeu, jogar Champions League, Europa League, me traz bastante bagagem, faz com que eu me torne um jogador mais experiente. Aprendi muito ali na França com meus treinadores, tive uma passagem rápida pelos Estados Unidos também, poder conhecer a liga. É uma liga que vem crescendo muito e vai crescer ainda mais. Mas, como eu já falei, o meu sonho era jogar no Flamengo e estou muito feliz hoje. E outros jogadores foram anunciados, como o volante Alan, ex-Atlético Mineiro, e o goleiro Rossi, que era do Boca Juniors. Eles vão conversar com os jornalistas nesta semana. Os dois já estão treinando com o grupo. Eu joguei mais um, foi. Vem, Alan e Luiz Araújo estão regularizados e já tiveram os nomes publicados no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Já Rossi ainda espera pelo certificado de transferência internacional, o que deve acontecer nesta terça. Esses são os reforços já garantidos, mas a diretoria do Flamengo segue sonhando com o meia Claudinho, ex-Bragantino que está no zênite da Rússia. O clube estuda uma proposta de cerca de 18 milhões de euros, mas considera a negociação difícil. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Outro que teve o nome ventilado no clube foi o meia-atacante De La Cruz, do River Plate. O negócio parece ter esfriado. O River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. O clube carioca está atento ao mercado e teme as investidas dos árabes. O artilheiro Pedro, por exemplo, recusou consulta do Al Hilal, mesmo com uma proposta salarial 6 vezes maior que a do Flamengo. O novo clube de Jorge Jesus não vai desistir tão fácil e promete oferecer mais dinheiro em breve. Renovações também foram temas no Ninho do Urubu, assim como Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que estão em fim de contrato. Gabigol, que tem mais 1 ano e meio de vínculo, já entrou na lista de prioridades. O camisa 10, inclusive, se envolveu em uma briga com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no último jogo, dentro do vestiário do Maracanã. Inicialmente, a informação era de que a confusão aconteceu porque o jogador reclamava do estado do gramado. O dirigente negou, mas explicou o motivo da briga. A discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho
para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo. Mesmo assim, o assunto gramado veio à tona, principalmente as reclamações pelo alto número de jogos no estádio. A solução seria um campo sintético? Não aguenta jogar 90 jogos, 70, 80 jogos lá. Nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Não. Ou então faz aí como estão fazendo aí no futebol brasileiro. Já tem 3 ou 4 times aí jogando no sintético. Não sei até onde vai aí. A nossa liga vai ser a liga mais bonita que tem. Jogar com 10, 12, 15 times em lugares sintéticos. A posição do Flamengo é contrária aos gramados sintéticos. A gente entende que é outro esporte que é jogado, a gente entende pelas experiências nossas aqui com pós-jogo de grama sintética que é prejudicial à saúde dos jogadores. O departamento médico pode falar melhor disso. Olha, o Flamengo, ele deixa no ar que o gramado sintético é uma vantagem. Claro que é um gramado diferente, cada vez mais utilizado. Antes era algo restrito ao Atlético Paranaense, depois também ao Palmeiras. Agora o Botafogo está utilizando. Enfim, daqui a pouquinho imagino que teremos a aderência de outros clubes também. Vocês acham que é uma reclamação correta, pertinente? Sim ou não, Chico? É difícil, Renata, porque assim, o atleta sente mais esse tipo de coisa, né? Tem muitos técnicos que não gostam, o Renato Gaúcho bate nisso há muito tempo, só que assim, é autorizado pela FIFA, é um gramado muito mais fácil de você, de ter manutenção, né? Porque a grama natural, a gente tem visto gramados naturais muito ruins, o Maracanã, a Arena do Grêmio, o Mineirão, que não são sintéticos e que também oferecem uma dificuldade para o jogo. E aí o sintético, que é bem cuidado, como é o caso do Allianz Parque e o da Arena da Baixada, visualmente me parece que proporciona até um jogo melhor, bem jogado e tal. Agora eu não sei, realmente não sei, o impacto disso para quem não está acostumado quando você precisa, né, jogar lá eventualmente. Para quem joga sempre, Botafogo, Atlético Paranaense e Palmeiras, talvez a resistência seja diferente, mas é uma questão muito subjetiva, né? A gente fica só elocubrando aqui. Agora, Sgarbi, lembrando que eles não são exatamente iguais, cada campo tem a sua confecção de grama diferente, percentuais, mas eu acredito que para quem jogue lá é uma facilidade. Para quem não joga com frequência, sente na hora que enfrenta um adversário importante, principalmente. Claro. Eu concordo completamente com o que o Chico falou, até porque quem joga lá todo domingo, quarta domingo, já está adaptado, já se adapta ao gramado, que tem uma diferença. Só que para mim é uma questão de tempo para todos os times do Brasil, porque está permitido, é permitido. E eu não vejo como algo assim que vai mudar no Brasil, não. Então, como é permitido, eu vejo assim que no futuro próximo, todos os times do Brasil vão ter que se adaptar de alguma forma a esse tipo de gramado. Nem seja em seus próprios estádios, nem que seja no centro de treinamento, assim, fazer um campo no sintético quando for enfrentar um Botafogo, um Atlético Paranaense, um Palmeiras. Então, para mim, é questão de tempo para isso acontecer. Ulisses Costa, boa tarde, está chegando agora. O Flamengo está reclamando desse gramado sintético, que seria uma vantagem. Fato é, por exemplo, o Botafogo não perdeu nenhuma ainda em casa, atuando nesse tipo de gramado, mas aí também não dá para desmerecer a qualidade do time, o conjunto, esse coletivo. Qual é a sua opinião, Ulisses? A minha opinião é que tem influência, sim, é diferente, isso indiscutível. Eu não joguei futebol tanto quanto o Denilson, me aproximei um pouco do futebol dele, mas assim... Lá em Oswaldo Cruz, né? É que quando eu nasci... Sabe o que aconteceu? Quando eu nasci, eu caí do berço e machuquei o joelho, então não deu pra seguir a carreira. Carreira curta. Não, mas Renata, pra mim tem diferença. O problema foi a cirurgia, né? É verdade. Isso, e na tua língua também. E aí, o que acontece, Renata, é o seguinte, pra mim tem uma diferença muito grande. Eu converso com vários atletas, né? E eles falam muito isso, eles citam muito isso. Por exemplo, aí a bola ela corre muito mais rápido, ainda mais quando você molha, que se molha muito, né, esse gramado sintético também, é uma bola que corre mais rápida. O Corinthians outro dia jogou a Arena Corinthians, não sei o que aconteceu, porque o Corinthians é um mescla, é sintético e também grama natural. Então é mesclada essa situação do Corinthians. Agora, no Corinthians não molhou muito, o gramado estava alto, a grama está até feia, nunca tinha visto isso lá. Fiquei até assustado, talvez o inverno atrapalhe um pouco, mas o gramado sintético, para mim, é uma diferença muito grande. É uma diferença que o atleta sente e aí quem treina, quem joga, leva vantagem. Agora, falar o quê do Botafogo? Ganha lá e ganha cá?
ganha no sintético e ganha no natural. Então a gente tem que parabenizar o futebol que o Botafogo está aprendendo. E o gramado do Mineirão também não prejudica? Do Maracanã não está prejudicando? Horrível. O Gabigol que o diga, né? O Castelão também sofre muitos jogos. E eu rapidinho, a gente fala dessa questão, concordo com o Ulisses, da questão de que, muda, claro. Só que a gente pega um Palmeiras que parece que às vezes joga melhor fora do que dentro de casa. Então sabe jogar nos dois gramados. Então pra mim é papo, assim, de que, nossa, o time tá sendo muito beneficiado porque tá jogando num gramado sintético. Isso não Quando existe. você entra como atleta para atuar num gramado sintético, qual é mais ou menos o tempo de adaptação numa partida, Dê? O Denilson no sintético é 1 minuto. Por causa do joelho. Eu ia mais ou menos na linha do que o Ulisses falou. Assim, o jogador que tem um pouco mais de técnica, ele se adapta mais rápido. Isso é fato. O cara que tem uma facilidade mais num domínio, num passe, porque então, muda... perdido, hein? Quando o Ulisses fala de velocidade, ela muda mesmo. Então essa acessibilidade do passe, você tem que ter um cuidado, porque qualquer meio metro o jogador já não chega. Então essas questões acaba fazendo a diferença dentro de um campo sintético, um campo natural. Minha opinião, Loirão, em relação a isso, o ideal... O Ulisses citou aqui, por exemplo, o campo do Corinthians. Eu posso colocar ali, acrescentar o campo o estádio do Morumbi. O gramado do Morumbi é muito bom. Os mais antigos vão lembrar do gramado do Pacaembu, por exemplo, que era um gramado maravilhoso. O ideal era padronizar os estádios com esse tipo de terreno, com esse gramado. A minha opinião é essa. Mas como está regularizado pela FIFA, você ter essa possibilidade de ter o sintético, eu lembro aqui que quando o Botafogo colocou o sintético no Engenhão, falamos aqui, rapaz, Botafogo vai ganhar muitos jogos em casa. E fizemos até o paralelo com o Palmeiras e com o Atlético Paranaense. É o que está acontecendo. Óbvio que o diferencial do Botafogo hoje também é vencer fora de casa. Agora, claro que o Maracanã, eu concordo, está muito prejudicado, não é? Muita gente joga lá, então são partidas consecutivas, não... Então, essa daí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está movimentando o mercado da bola e também tá aí essa repercussão sobre o gramado do Maracanã, né? Deixe seu comentário embaixo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.